voltamos a apresentar Boa Tarde Clube, com Paulo Pereira. Agora são 13 horas e 32 minutos, 1h32. Boa Tarde Clube segue até as 2 da tarde com você, né? Já chega aí a Lucinha Lins a partir das 2, né? E nós vamos por aqui trazendo assuntos muito interessantes, como por exemplo esse aqui. Amanhã é o Dia Mundial do Câncer. É uma doença que provoca uma dor que dói muito, né? E nós temos aqui o mestre e doutor em neurocirurgia funcional pela Unifesp, o doutor Cláudio Correia, né? Neurocirurgião especialista em dor, e que vai bater um papo com a gente a respeito, né? Do alívio, do que se pode ter de melhor para poder melhorar a qualidade de atendimento, né, dessas pessoas que têm esse mal. Doutor Cláudio Correia, boa tarde. Como vai? Boa tarde. Opa, o que temos de novo em termos de melhorar um pouco a situação das pessoas que têm esse tipo de problema, doutor? Bom, eu acho que o mais básico e o primário que mais ajudaria a todos que estão nos ouvindo é saber que a dor oncológica ela tem tratamento. Sim. Porque muitas vezes o oncologista trata a doença e negligencia o tratamento da dor, que em grande porcentagem dos casos está presente. Certo. Então, se o paciente ou o familiar tiver a noção de que a dor do paciente pode ser tratada e deve ser tratada, porque isso vai melhorar a condição clínica dele, ele vai dormir melhor, vai alimentar melhor e vai suportar melhor o tratamento do próprio câncer. Então, isso é fundamental. Os trabalhos mostram que, publicados isso em vários lugares do mundo, que durante a evolução de uma doença oncológica, 60% no mínimo vão apresentar em alguma fase da evolução do câncer dor importante. E essa dor, muitas vezes, 10% dos pacientes que são portadores dela vão precisar de uma intervenção operatória, que deve ser feita por profissional da área, né? Certo. Não é o oncologista que faz isso. Sim. E o mais interessante é lembrar que o câncer provoca dor, mas o tratamento dele é causa de dor, como radioquimioterapia, e a própria cirurgia do câncer também é causa de dor. Sim. Então, essa é a circunstância que envolve todo o paciente que já apresenta um diagnóstico difícil, que interfere na sua condição física e mental, além disso, muitas vezes acompanhado com um fenômeno doloroso extremamente desagradável. Certo, e o tratamento a qual o senhor se refere, né, também traz conforto, um pouco mais de conforto para o paciente da quimioterapia, doutor? Então, a quimioterapia está indicada naqueles tumores sensíveis aos quimioterápicos. E a Sei. quimioterapia pode desenvolver um quadro de neuropatia. Neuropatia é uma doença do sistema nervoso provocada pela toxicidade da substância química que compõe esse conjunto chamado de quimioterapia. Certo. Não são todos que vão desenvolver, mas aqueles que desenvolvem vão precisar tratar. E o tratamento disso, é claro, como quase tudo em medicina, começa com tratamento medicamentoso convencional dado por boca mesmo, via oral. Mas naqueles casos que tem rebeldia no resultado, o tratamento através do implante de neuroestimuladores, né, chamado tratamento neuromodulatório, ele muitas vezes é bastante importante nessa condição clínica que a gente acabou de falar. Certo, a gente está falando aqui de um paciente, no caso, né, de problemas, de alguém que passa por um tratamento oncológico, né, que é o procedimento número 1, vamos dizer aí, e a parte do tratamento da dor. Mas como é que é acessível, né? Como é que se fica sabendo? Onde é que se busca isso? Como é que é isso, doutor? Muito bom. Em primeiro lugar, já existe aqui no Brasil há aproximadamente uns 7, 8 anos, Sim. uma condição em todos os hospitais que é avaliar já no pronto-socorro a condição dolorosa do paciente. Antigamente, antes desse tempo que eu estou citando, media-se a pressão, verificava-se o pulso, observava o ritmo respiratório e a temperatura do paciente.
Sim. Agora, inclui na avaliação o questionamento da dor do paciente. Então, isso já mudou bastante aqui em nosso país. Já que em todos os hospitais existe isso, na grande maioria dos hospitais existem equipes que trabalham com a dor oncológica e com a dor de uma maneira geral, incluindo aí no caso a oncológica. No Hospital 9 de Julho, do qual eu coordeno um centro que trata a dor de uma maneira geral, as enfermeiras e os médicos que atuam nesse hospital, quando eles estão frente a um caso com dor rebelde, difícil de ser tratado, eles encaminham o paciente para essa área do hospital que eu coordeno e que vai objetivamente tratar o fenômeno doloroso. Agora, existem hospitais públicos aqui em São Paulo, por exemplo, como o Hospital das Clínicas, a Santa Casa, o Hospital São Paulo da Universidade Federal aqui de Medicina, e todos eles apresentam equipes também qualificadas no tratamento da dor desses pacientes. Então, existe sim jeito, desde aquele paciente que vai requerer um tratamento pelo SUS, assim como aqueles que apresentam convênios e são particulares que têm acesso, porque a tabela da Associação Médica Brasileira já privilegia a maioria desses procedimentos que eu estou aqui discutindo com você. Tá certo. E quais são os tipos de dores desse caso aí mais tratadas? Bom, eu citaria a dor oncológica, por exemplo, no câncer de pâncreas. Ela é muito significativa e Sim. muitas vezes é melhorada em 100% até com um procedimento muito simples que não precisa ter corte, ponto, sutura, nenhuma atitude desse tipo. O procedimento chamado neurólise do plexo celíaco, que é uma abordagem diretamente no feixe nervoso que relaciona-se com vísceras do abdômen superior, é feita no centro cirúrgico e dura para fazer isso aproximadamente 20 minutos. Como eu disse, um procedimento com um alto grau de segurança e de resolução do quadro de dor. As dores que provocam metástase óssea, como câncer de próstata e de mama, eles também devem ser tratados inicialmente com medicamentos e, se necessário for, implante de sistemas que liberam no sistema nervoso central as drogas mais analgésicas e potentes que tem, que são os opiáceos, né? A morfina é um exemplo dela. E que tem uma ação por esta via, sistemas de infusão eletrônicos, muito mais significativa e com muito menos efeito colateral do que quando dada por boca, por via oral, por exemplo. Certo. Então, a gente pode deixar uma mensagem final, assim que sentiu dor, está tratando desse mal, sentiu dor, tem que abrir o bico, né, doutor? É isso mesmo. Eu já fui responsável por vários anos no setor de dor oncológica no Hospital das Clínicas e não deparei poucas vezes com um paciente que tinha medo de contar que estava com dor, que era portador de câncer, com medo de que o médico dele, oncologista, desviasse a atenção do tratamento da doença propriamente dita por causa de tratar a dor. Quer dizer, isso é uma coisa absurda, não tem sentido. O paciente deve procurar um tratamento simultâneo. Ele tem que tratar a doença oncológica e, tratando a dor, ele vai ter melhores condições até de suportar o tratamento da doença oncológica propriamente dita. Isso é o mais importante de tudo que nós falamos. Tá certo. Agora, esse tipo de comportamento, então, não seria aplicado somente no oncológico. Acho que, né, fez uma cirurgia, está doendo. É o mesmo caso, doutor? Na doença oncológica é mais comum, porque o doente, ele sabe quando tem um diagnóstico de um câncer, todos nós tememos isso. Há pouco tempo eu li que hoje nós temos dois medos nos dias atuais. É o medo de um câncer e o medo de uma doença degenerativa, como o Alzheimer, por exemplo. Acho que o câncer é a dor que mais dói, né, doutor? Não tem nem o que se fazer no sentido curativo, bem entendido. E no caso da doença oncológica, pelo envelhecimento da população, é claro que cada vez aumenta mais o número de diagnósticos de câncer ao longo do tempo. Então, essas são as duas grandes preocupações. Agora, o que não pode é ficar imaginando nos dias de hoje que alertar para a dor, certo, atrapalharia a doença de base,
que está provocando a dor. Isso não tem muito sentido. Tá bom, doutor Cláudio Correia, um abraço, muito obrigado pela sua gentileza em nos atender e fique à vontade para acrescentar algum detalhe mais que o senhor queira acrescentar, né, deste assunto que é tão relevante para as pessoas que sofrem desse tipo de mal. Eu agradeço a oportunidade, porque no fundo é um problema de saúde pública. Sim. Poucas pessoas às vezes não têm a informação apropriada e vocês estão prestando um serviço significativamente importante de alertar sobre o tema, já que amanhã comemora-se o dia da doença oncológica, do câncer, né? Certo. Eu agradeço a oportunidade e estou à disposição para outras eventuais necessidades aí. Será um prazer enorme. Um grande abraço também para você. E as portas estarão sempre abertas para o senhor. Muito obrigado. Tá bom, tchau, tchau.